Deixa eu testar. Pessoal, boa tarde. Eu acho que a gente pode começar. Eu sou a professora Renata, departamento de matemática, coordenadora de graduação aqui da PUC, e a gente vai falar sobre esse assunto que... Não posso falar? Mais perto? Melhor assim? Sim. Então, a gente vai falar sobre ensino, um assunto que não pode faltar nesse aniversário de 70 anos do Carlos Tomé, que é uma pessoa super importante, líder nesse assunto, sempre trabalhou, sempre se interessou, sempre esteve envolvido, investindo em educação, em ensino aqui dentro da PUC e também fora da PUC, né? Tem essa representação importante, que entrou na PUC em 1984 e desde então está fazendo isso. E claro que não pode, com tantos ex-alunos aqui também, o ensino não podia ficar de fora. Muitos ex-alunos no caso. Falar sobre ensino tem muita coisa, vários níveis de ensino, então a gente vai focar um pouquinho na parte de graduação, bacharelado em matemática, licenciatura em matemática e também os cursos de serviço para engenharia, computação, economia. Mas mesmo assim ainda é um assunto... teria muita coisa para falar, muito extenso, muito vasto, então é claro que a gente vai focar em alguns pontos disso, para poder discutir, e em pontos que são do interesse do Carlos, mas também do interesse dos participantes da mesa, que são os interesses em comum. A gente vai fazer uma breve apresentação, cada um vai se apresentar um pouquinho, vai falar dos seus interesses e como conhece o Carlos. E depois a gente passa a aprofundar nos assuntos e debater um pouquinho melhor. A gente vai começar com o Humberto Bortolossi da UF, porque ele está online. Então, bem-vindo, Humberto, que está pedindo, e pode se apresentar e compartilhar o seu material. Bem, vou começar então. Boa tarde aos presentes. Começo dizendo que é uma honra e uma alegria estar aqui, né, com amigos tão queridos, celebrando o aniversário de 70 anos do Carlos Tomé, né, nessa mesa sobre ensino. Eu vou avisar que, assim, eu vou sair um pouco do escopo do ensino universitário e tangenciar, né, outros níveis de ensino, tá ok? Bem, não se sabia se essa mesa ia ser em português ou em inglês, então eu fiz uma versão em inglês. Então, aos amigos estrangeiros presentes, caso queiram depois, né, ver uma versão em inglês da minha apresentação aqui, essa apresentação em inglês está disponível por esse QR Code, né? Bem, eu vou voltar para a década de 1990. Opa. A década de 1990, com o programa ProCiências, que foi um convênio, né, financiado pela CAPES e pela FAPERJ, na atuação de formação continuada de professores, da qual o Carlos participou, né? Então, qual que era a ideia? A ideia era oferecer oficinas de desenvolvimento profissional nas cidades do Rio de Janeiro e do Campo de Goitacazes. Eu me lembro que nessa época havia muita interação com a professora Edith e a professora Iaci. Na época eu atuava como um tipo de monitor, né, auxiliando na aplicação das atividades, mas eu aprendi muito com a interação do Carlos, com a Iaci, com a Júlia, né, nas sessões de brainstorm, na preparação das atividades e também, né, na avaliação das atividades que já foram propostas, né? Aprendi bastante. Talvez o Carlos fique alegre de saber que a sementinha plantada lá em Campos germinou vendendo bastante frutos, né? Muitos dos professores que participaram dessas oficinas de formação continuada, né, fizeram mestrado, fizeram doutorado, muitos deles são agora professores do Instituto Federal Fluminense, lá em Campos, né?
E além do curso de graduação em licenciatura em matemática, eles já ganharam pernas próprias e montaram um mestrado profissional em ensino, né, em suas tecnologias. Então, assim, acho muito interessante que uma sementinha que foi plantada lá na década de 90, né, contribuiu para que agora, lá em Campos, tenha um Instituto Federal que tem uma graduação e até uma pós-graduação relacionada com o ensino de matemática. Entre os materiais usados nessas oficinas está esse livro, Introdução à Matemática, que o Carlos, o Lício, o PH e o Celso Willer coautoraram, né? Eu não coloquei a foto do Celso aqui porque eu não consegui encontrar uma. Aliás, encontrar da assim já foi muito difícil, tá certo? E além desse livro de Introdução à Matemática, me lembro também que a gente usou a atividade de reiteração matemática do Martin Gardner, da coluna dele na Scientific American, né? Então, estou trazendo 2 materiais que foram usados nessas oficinas. Do ponto de vista do uso de tecnologia, a gente usou nessas oficinas software de geometria dinâmica. Eu me lembro bem que o Carlos também na época estava muito entusiasmado com o Cabri, né? Com os recursos que o software oferecia. É claro que para os professores que usou o Cabri, que era um software proprietário, a gente usou um equivalente gratuito disponível na época, desconhecido ainda agora, né? Que era o Dr. Gel, né? Mas também, nessas oficinas, incorporou questões tecnológicas. Acho que a oficina fosse no dia de hoje, os softwares seriam outros, né? Ainda nesse contexto de geometria plana e o uso de software de geometria dinâmica, eu e o Carlos orientamos aí na PUC, né, a Silvana Marini, uma dissertação de mestrado, cujo título é Complexidade em Geometria Euclidiana Plana, né? E onde nessa dissertação se apresentam vários tópicos relacionados com geometria euclidiana plana, e entre um dos tópicos está uma perspectiva que o Carlos também trouxe para o ensino de geometria, que é você provar um teorema geométrico geral, por exemplo, o teorema de Napoleão ou a desviação de Barlotti, né, usando poucos exemplos particulares, 2 ou 3 exemplos, casos particulares, você consegue demonstrar o teorema de Napoleão. Então, essa é uma perspectiva, né, para o ensino de geometria que o Carlos trouxe e apareceu na dissertação da Silvana, né? Eu me lembro que essa dissertação teve um bom impacto. O PT lá do INPA estava na banca e numa reunião que a gente teve lá na Casa SESI, ele lembrou dessa apresentação, né, da Silvana sobre você provar um teorema usando exemplo, que para os matemáticos parece, né? Parece estranho, você não prova um teorema como exemplo. Mas nessa perspectiva teórica que o Carlos Romei trouxe aí para a dissertação da Silvana, é justamente o que se apresenta. Caso vocês tenham interesse em ler a dissertação da Silvana, esse QR Code vai para a página onde tem o arquivo PDF da dissertação e também as animações que ela construiu usando o Cabri, né? Bem, o Carlos sempre tem frases de efeito e provocativas, né? E em ensino de matemática não é diferente. E aqui eu vou destacar uma das frases provocativas que ele costuma usar, né? Para compartilhar com vocês. Ele diz assim: se matemática é só para registrar o raciocínio, então a revista Coquetel já dá conta do recado, né? Então é uma frase provocadora dele que coloca para tentar a gente refletir sobre o que se quer realmente com o ensino de matemática, né? Ainda nesse contexto de frases, de efeitos e regras, né? O Carlos, eu vou usar dizer que uma das regras, eu diria que a regra número 1 que o Carlos tem, né, em nível de ensino é o diário de bordo. Você escrever e manter um diário de bordo com tudo que é discutido, com tudo que é apresentado, né? E isso, essa recomendação de diário de bordo, ele coloca desde os alunos da graduação até os alunos de doutorado, principalmente os alunos de doutorado, né? Ele se fala, cadê o seu diário de bordo, né? É uma coisa que ele sempre batia o martelo, me lembro bem, né? Então, quem já foi orientando o Carlos, sabe que ele bate nessa questão de você ter um diário de bordo. Uma coincidência que eu achei assim, bem curiosa
tem um episódio recente de Jornada nas Estrelas, né? Os roteiristas colocaram uma alusão a esse princípio de você registrar o que você faz, né? Eu vou apresentar aqui bem rapidinho. Primeira regra da engenharia esporte: escreva tudo, tem motivo para registrarmos nosso trabalho, não importando as circunstâncias. Isso agora é precisamente o motivo. Desculpa. Foi uma coincidência. Eu estava pensando no que eu ia colocar na apresentação, aí fui ver o episódio, né? Um episódio recente, que foi semana passada. Aí falei, poxa, né? Exatamente o que o cara diz: mantenha o seu diário de bordo. Escreva tudo o que você pensa, tem que discutir junto, né? Para poder recuperar depois, né? Bem, aqui vou falar do caminhão da matemática, né? O Matemática Volante, que são nomes provisórios ainda, que é uma iniciativa do Carlos com os colaboradores aqui, em tentar criar um caminhão da matemática com uma matemática itinerante. A ideia é levar nesse caminhão, nesse ônibus, né, experiências diversas de matemática para os alunos e professores da escola básica, né? Então é o que o filósofo chama de qualia, né? Você oferecer aos alunos experiências que marcam, né? Experiências de diferentes naturezas, inclusive intelectual, né? Então isso ainda é um projeto em gestação, né? O nome é provisório. Aí existem oportunidades, janelas que aparecem de vez em quando, para a gente tentar amadurecer mais esse projeto. Mas ele ainda está no forno, né? Mas eu trouxe aqui porque é uma iniciativa mais recente, né? E ligada à escola básica, no ensino da matemática, né? Viajando com matemática, esse viajando tem muito sentido, né? E aprendendo ideias por aí. Bem, o Carlos costuma contar esse conto Zé Moleque, né, que se refere a pensamento lateral. Eu ouvi esse conto, eu já ouvi ele contando esse conto para amigos e colaboradores, e aí eu resolvi trazer para registrar aqui nesse evento, né. Eu não vou relatar, não vou apresentar o conto para vocês, que vocês vão poder ler esse conto num livro que eu vou mostrar aqui, que vocês vão poder baixar e ler, tá certo? Mas assim, ao longo do meu convívio com o Carlos Tomei, eu consegui presenciar vários exemplos do uso desse pensamento lateral que o conto do Zé Moleque apresenta, né? Então, por exemplo, a prova dele, né? A prova sem palavras dele, que problema de lições, eu acho que é um ótimo exemplo de pensamento lateral. A solução do John Comer para o problema dos peixes voadores, também eu acho que é um ótimo exemplo de pensamento lateral. É um exemplo que o Carlos mostra, eu aprendi com ele, gosto muito dele também. E aqui, assim, algo mais particular entre ele e o Carlos, né? Isso aparece aqui na animação. Então, o leilão dos feijãozinhos foi uma metáfora que o Carlos apresentou que curto-circuitava um cálculo de multiplicadores de Lagrange, né? Então, são vários exemplos de pensamento lateral, né? E isso é digamos, um princípio, uma ideia que eu agora incorporei comigo, né? Eu sempre tento conectar sentidos que aparentemente estão desconectos, né? Mas não estão. Então, eu trouxe esse slide para vocês. E justamente pensando no pensamento lateral, eu escrevi um livro em homenagem aos 70 anos do Carlos Tomei, sobre ditados populares. Então, esse livro que vocês podem baixar por meio desse link, ou por esse QR Code, né? E o que esse livro apresenta? Ele apresenta imagens, são 45 imagens, e o desafio que o leitor tem que resolver é analisar a imagem e, com o pensamento lateral, tentar descobrir qual é o ditado popular brasileiro que está sendo ilustrado naquela imagem. Então, como o aspecto de ensino de Carlos Tomei me lembra pensamento lateral, eu decidi fazer algo em homenagem que lembrasse pensamento lateral, né? E ditados populares, porque a minha impressão é de que as gerações mais jovens estão, assim, perdendo essa tradição, né? Essa cultura dos ditados populares está ficando perdida nas gerações mais jovens. Até que esse vídeo aqui que mostra um pouco como que as crianças mais jovens
De grão em grão a galinha enche o bucho. Pior que é. Onde a fumaça há. Ela já ajuda ela para completar a palavra. Ela também faz sentido. Ela vai ficar precisando de uma criança muito literal. Por isso a gente fala que as crianças são puras. Porque tem ironia, tem sentido de maldade. Roupa suja se lava, hein? Máquina de lavar. Pimenta nos olhos dos outros, é? Ardido. Bastante, bastante. Quem tem boca vai a. Ela já acha que a boca aproveita para. Então aqui eu queria juntar várias coisas. Primeiro, fazer uma homenagem ao Carlos, dar um presente para ele, né? De autoria própria. Eu escrevi esse livro, dediquei a ele, e aqui eu compartilho com vocês. Então vocês podem baixar esse livro, PDF por livro de graça, né? Por esse link ou por esse QR Code, e de quebra vocês vão também treinar um pouquinho de pensamento lateral. Porque as imagens não são assim tão óbvias, né? Você tem que fazer um pensamento lateral para tentar descobrir qual é o ditado popular brasileiro que está sendo ilustrado nessa imagem. Tá certo? Minha fala é curtinha, então parabéns, Carlos. Todos nós aqui desejamos muita paz, saúde e prosperidade. E eu encerro minha fala por aqui. Obrigado, hein? Ótimo, Humberto, muito obrigada. Eu acho que eu não falei, né, que o Humberto Bortolossi é professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, acho que eu esqueci de falar. Vou agora pedir para Yuriko Baldin falar, que ela é da Universidade Federal de São Carlos, falar um pouquinho para a gente, se apresentar. Boa tarde a todos. Vou só me apresentar aqui, porque é uma mesa redonda muito alegre, que a gente quer discutir bastante, não é? Eu tenho o imenso prazer de estar aqui hoje. Para mim, Carlos Tomei era uma figura assim, uma estrela, né, da matemática pura, quando eu era estudante e tudo. Nossa, Carlos Tomei era uma figura. E ele, o destino fez com que eu encontrasse o Carlos Tomei através de um projeto muito importante que tem tudo a ver com o que eu vou discutir hoje aqui e apresentar para vocês, que é o Projeto Klein. O Projeto Klein é um projeto que liga o sentido da gente fazer um ensino universitário, tá certo? Tá? O ensino universitário para a formação de pessoas para perpetuar a beleza da matemática desde os anos iniciais. E um dos primeiros trabalhos que foi apresentado no Projeto Klein em língua portuguesa aqui no Brasil foi do Carlos Tomei. Então, esses detalhes eu vou contar um pouquinho mais tarde. Depois dessa pérola que eu recebi do Carlos Tomei, nós encontramos de novo no Congresso Internacional de Espaço de Matemática de Língua Portuguesa, que através da nossa língua pátria, eu sou estrangeira, né? Eu sou naturalizada brasileira, mas Brasil é a minha segunda pátria. Então, através da língua portuguesa, comunicar a matemática, porque a matemática não é somente a matemática pura, isolada. A matemática se comunica, está viva entre nós. Então, o Espaço Matemática e Língua Portuguesa foi uma comunidade que foi criada quando eu estava representando o Brasil no Comitê Internacional do ICME, né? Do International Mathematical Union, certo? E tive o prazer novamente de ter a companhia do Carlos. E recentemente, depois da pandemia, o grupo que está aqui, representado pelo Ricardo, pela Renata e também pela Andréia, Felipe, e Carlos, naturalmente, o Carlos foi que me convidou para esse grupo para discutir os problemas do ensino que nós estamos enfrentando. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui com vocês, rever velhos amigos da minha geração, certo? Então, os meus amigos, e compartilhar um pouco dessas ideias e discutir com vocês. Eu sou da Universidade Federal de São Carlos, eu sou professora sênior, aposentada, mas aposentada somente na folha de pagamento, porque trabalho pra caramba. Obrigada. Obrigada, Eurico. Agora eu queria pedir para o Ricardo Martins falar um pouquinho. Ele é da Unicamp. Oi, gente, boa tarde. Bom, parabéns, Carlos.
Bom, meu nome é Ricardo, sou professor da Unicamp. Acho que sou que conhece o Carlos há menos tempo aqui, e tem sido um tempo muito bom, muito proveitoso, eu acho que mais para mim do que para ele, mas tudo bem. Ele que sofre, eu vou abusar dele quanto puder aqui. Bom, eu conheci o Carlos, acho que pela sua preocupação natural com o ensino no fórum PPG ali, né? Como o Humberto bem disse, de vez em quando ele mandava ali uma provocação ou outra sobre ensino de matemática, sobre ciclo básico, sobre o que a gente está ensinando para os nossos alunos e por que a gente está ensinando isso há 70 anos da mesma forma e, em geral, usando as mesmas referências bibliográficas, né? Então, de tanto ele mandar, eu acho que 16, 17 ali é que se intensificaram aí as contestações dele sobre o que a gente estava fazendo nas disciplinas e mais recentemente, na época da pandemia, 2020, 2021, que a gente resolveu fazer essas discussões mais aprofundadas sobre ensino, né? Então, naturalmente se formou um grupo ali, como o Eurico disse, 10, 12 pessoas. A gente tentou fazer uma coisa institucional, fazer apresentações de como que as universidades estavam tentando abordar vários problemas do ensino universitário, né? Desde problemas da formação básica, sobre problemas do que a gente ensina, sobre até indo para questões mais avançadas, né? O que a gente está fazendo com os nossos cursos de doutorado, né? Então tem todo um espectro grande aí de questões relacionadas ao ensino de matemática. Eu acho que certamente nós nos juntamos orbitando o Carlos aí. Eu acho que a importância dele é vital para que tudo isso tenha acontecido. Eu acho que a importância de ter um matemático de primeira linha dizendo que está preocupado com o ensino faz com que todos nós também fiquemos um pouco preocupados com o ensino. Acho que o Carlos não é que ele reclama, ele inicia a discussão, ele pergunta, ele motiva, e acho que ter uma mesa dessa sobre ensino de matemática nesse evento de 70 anos do Carlos, no meio de tantas palestras técnicas de matemática para filhos de pessoas tão importantes, já é uma vitória desse movimento aí de tentar se preocupar um pouco com o ensino de matemática aí. Acho que a gente deve muito isso ao Carlos, a essas habilidades dele de juntar pessoas. Acho que eu te agradeço muito por isso. Acho que a matemática brasileira estava precisando disso. E eu sou uma pessoa como você podia juntar todo mundo em torno desse tema. É isso. Obrigada, Ricardo. E agora, João Paixão, da UFRJ, por favor. Boa tarde, pessoal. Sou professor do Instituto de Computação da UFRJ e fui aluno no mestrado, doutorado de várias disciplinas do Carlos. Influenciou bastante todas as aulas que eu dou hoje em dia, então é um prazer grande estar aqui. Na época da pandemia ele também me desafiou a participar desse grupo de educação e o Carlos também foi meu primeiro aluno de doutorado, que está em algum lugar aqui, foi com orientação junto com o Carlos, então significa muito estar aqui, muito feliz de estar comemorando com você, Carlos. Vou contar um pouquinho das coisas que a gente trabalha lá na UFRJ com ciência de dados, computação científica, álgebra linear, que foram influenciadas pelas minhas disciplinas com o Carlos. Então, vou ser bem breve, estou um pouco rouco aqui, mas obrigado. Obrigada, João. E agora, Débora Mundaini, que é aqui da PUC-Rio. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Débora, professora do Departamento de Matemática. Muito obrigada aos organizadores por terem, de fato, organizado essa mesa essa mesa redonda para a gente poder falar sobre ensino, porque isso já é falado há muito tempo, que a gente já deveria debater ensino aqui dentro do departamento, dentro da PUC, então é muito bacana ver num evento desse porte uma mesa acontecendo. Para mim é um enorme prazer falar do Carlos. Eu conheci o Carlos literalmente, ele nem vai saber disso, mas no meu primeiro dia de aula como aluna de graduação na PUC, porque quando a gente entrava naquela época, em 2001, não existia uma grade de horários para alunos da matemática, coisa que a gente resolveu depois, mas enfim.
Então, os alunos da matemática eram inscritos em disciplinas da engenharia. E no meu primeiro dia de aula eu fui ao departamento de matemática para entender, bom, o que eu posso fazer, já que eu não estava muito com vontade de fazer introdução à engenharia, desenho técnico e coisas assim. E aí Sinésio era o coordenador de graduação na época, me encaminhou para a sala de um professor chamado Carlos Tomei, que olhou para mim e falou, como é que está o seu braço? Aí o meu braço estava assim, desde aquela época não era muito diferente e tal, e ele falou, ok, bem-vindo ao curso de Introdução à Matemática Discreta, você já perdeu a primeira aula, não falte mais. Então, assim, no meu primeiro período eu já fui excluída do meu grupo de colegas da engenharia, porque na hora do almoço, naquela época tinha hora de almoço, né, eu não ia para o bosque jogar cartas e nem ia para o Pires, eu tinha que assistir aulas de matemática discreta, aliás, se eu faltasse. Então, essa foi a minha introdução a Carlos Tomei. E, pelas minhas contas, eu acho que foram pelo menos 6 disciplinas de graduação, mestrado e doutorado que eu fiz com o Carlos. Então, com certeza, as aulas do Carlos, assim como o João também já mencionou, e eu tenho certeza que vários dos meus colegas que estão aqui agora nessa plateia, que também foram alunos do Carlos em diversos momentos, podem falar sobre isso, o quanto que as aulas do Carlos moldaram, na verdade, a nossa carreira, assim, a nossa forma de dar aula hoje em dia, a nossa forma de atender alunos hoje em dia. Então, muito obrigada. Falar também um pouquinho, já me apresentei, né? Então, sou aqui da PUC e eu sou coordenadora de graduação e eu faço os horários, assim, distribuo os professores nas disciplinas. Então, o Carlos é a pessoa que dá menos trabalho porque ele não preenche a ficha, ou ele preenche dizendo, gente, qualquer disciplina, qualquer horário, eu tô disponível. E realmente, ele troca muito das disciplinas e, né, naturalmente, ele faz isso, escolhe várias disciplinas, passa para lá, para cá, vai para o ciclo básico, pós-graduação, ciclo básico, doutorado, ele anda por todas as disciplinas. Então, ele sempre resolve os meus problemas porque está disponível, porque eu precisar, ajuda muito. E conheci o Carlos no IMPA, mas um pouco melhor aqui mesmo na PUC, como professora. E o que tem acontecido é que eu tenho acompanhado assim, bastante as ideias que ele tem, as inovações, as tentativas, algumas frustrações também, né? Naturalmente, aqui dentro, em qualquer ambiente, tem suas dificuldades. Então, eu venho acompanhando as ideias, ouvindo, esse é mais ou menos o meu papel. E o assunto que eu poderia falar é mais um pouco seria sobre um curso que a gente tinha, que era Introdução ao Cálculo, e depois que se transformou em Cálculo A e Cálculo B, que é disciplinas introdutórias que são divididas para que os alunos tenham, os alunos com dificuldades tenham alguma ajuda, né? A gente teve essa experiência que o Carlos participou muito, quer dizer, a gente começou de uma maneira, a Introdução ao Cálculo, que foi se transformando até pegar um formato que depois durou por muito tempo, e o Carlos ajudou a dar esse início, a dar a ideia, junto com a Gilda e a Silvana, que está aqui, que daí ela que realmente participou da parte inicial, eu não estava na PUC nessa época, na época que eu estive fora. Então, é um prazer estar aqui, feliz aniversário, estamos todos muito contentes de estar aqui, com certeza. Festa mesmo. Então, a gente vai passar a falar um pouquinho mais dos assuntos, a gente vai começar aqui com a Débora, tá bom? Débora, pode falar um pouquinho? Certo, ok. Bom, gente, na verdade eu queria ainda falar um pouquinho sobre Carlos como professor em sala de aula, ou seja, como aluna. Eu acho que é importante, assim, tal. Até porque vários dos meus colegas também vão reconhecer. O Humberto, na apresentação dele, falou um pouco sobre os ditados populares, né, que saem da boca do Carlos e tal. Todo aluno do Carlos já ouviu aquele momento, você não está entendendo, agora é a hora de você parar, pensar sozinho. Vá para casa, para sua banheira, com o seu patinho de borracha. Então, essa questão de ser um professor que não necessariamente ele vai ficar ali com você do tipo o dia inteiro até você entender. Ele entende que você tem que ter independência também no seu pensamento, ou seja, você tem que conseguir construir o seu próprio caminho para poder chegar a algum tipo de resultado. Então, a banheira com patinho permeia assim a nossa vida e as nossas aulas também até hoje. Quantas vezes eu já não mandei alunos pensarem na banheira com patinho, eles não entendem muito bem, mas eu continuo falando.
tanto sobre aquilo, realmente muito charmoso e tal, dando palestras e aulas e tudo mais. E aí você olhava no final da semana o seu caderno, porque você tinha que tomar notas daquilo, né? Aí você falava, mas acho que ele roubou aqui, eu acho que ele pulou um pedaço. E aí quando você ia falar com ele na semana seguinte, não, mas esse aqui é o dever de casa de vocês. Aliás, é para vocês entregarem até amanhã no meu escaninho. Como aluna, né? E aí eu vou botar todo mundo aí no bolo, né? Américo, Will e tal, todo mundo, né? Enfim, em algum momento a gente fez bobagens de muita disciplina e aí não deu tempo de entregar o trabalho e tal. Carlos também, assim, como um bom professor e um bom pai, no final das contas, ele sempre foi muito duro com a gente. Então, assim, as broncas do Carlos em sala de aula são inesquecíveis, né? Tipo, especialmente se você se atrasava ou algo desse tipo, ou deixava de ir a alguma aula. Mas também criou o quê? Disciplina, criou... Ah, não, celular é impossível. Celular não existia na sala de aula do Carlos qualquer tipo de celular. Axioma zero da aula. Oi? Axioma zero. Axioma celular zero. Desligado. Não existe celular na sala, exatamente. Mas Carlos era essa pessoa dura também com a gente, e o Will acho que resumiu muito bem ontem com uma outra frase do Carlos que eu já tinha esquecido, que eu vou de novo atenuar um pouco. Você não precisa ser brilhante, você não precisa ser preguiçoso. Você não é brilhante, você não é preguiçoso, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, em mostrar aos alunos hoje em dia, quando eu dou aulas, né, eu dou aula no ciclo básico, dou aulas de cálculo, de álgebra linear, enfim, né, disciplinas mais introdutórias, especialmente para alunos da engenharia, mostrar para eles que, sim, você tem como chegar lá, assim. Talvez você não tenha entendido maravilhosamente bem aquele resultado, aquele teorema, aquilo tudo mais, mas você pode sentar na biblioteca e tal, e passar a sua tarde fazendo exercícios e você vai conseguir. Fala. Acho que dá para ligar o seu microfone para poder sair na chamada dela. Acho que é na base do microfone. Na base? Aqui? Não. Acho que não. Acho que não tem os botões. Ah, agora foi. E aí? Achei que eu já estava falando alto o suficiente. Está tudo bem, você vai Humberto. Entendi. Mas, então, assim, essa é uma coisa que, na verdade, eu levo para as minhas aulas, sabe? De tentar também induzir aos alunos isso. Olha, não necessariamente você vai ser o cara que vai conseguir pescar todos os resultados muito rapidamente, mas se você sentar, estudar, você vai conseguir, de fato, passar por essas matérias, você vai conseguir realmente avançar nos seus cursos. Então, é uma coisa importante. Carlos também foi uma pessoa que eu lembro quando eu fiz um curso com ele de, não lembro mais se chamava Introdução às Equações Diferenciais, não lembro se era ordinária, eu acho que era ordinária então. E naquela época da minha graduação, o Cálculo 4, que é o curso de Equações Diferenciais do ciclo básico, não era um curso obrigatório para matemática. E, bom, a gente ficou, eu lembro que eu e alguns outros colegas, não é obrigatório, já fiz minhas eletivas e tal, fiz francês 1, 2 e tal, então já tá bem, então não vou fazer Cálculo 4. E o Carlos, quando entendeu que a gente estava fazendo introdução às equações diferenciais ordinárias e tal, provando teoremas de existência e unicidade, sem saber resolver nenhuma equação diferencial de fato, ele deu uma bronca grande na gente e mandou todo mundo se matricular em Cálculo 4 no semestre seguinte. Porque você quer o quê? Que os físicos fiquem fazendo conta para vocês pro resto da vida? Então, em algum momento você tem que fazer contas também. Então, um pouco disso, né? Ou seja, matemática nem sempre é para ser algo totalmente abstrato. A gente precisa botar o pé no chão e a gente precisa saber realmente o que está acontecendo, né? Onde as contas estão levando a gente. E eu acho que isso puxa um gancho, na verdade, para o meu objetivo principal aqui, que é enaltecer, na verdade, o Carlos como eu acho que o professor, pelo menos dentro do departamento, um dos professores da matemática, que mais batalham, e batalharam, eu sei, pelo uso de computadores em salas de aula, especialmente nas disciplinas do ciclo básico. Então, eu acho que isso é um grande diferencial dos cursos do CTC da PUC-Rio. A gente, né, que bom, temos essa estrutura, como atender aos alunos, mas desde o início da minha graduação, onde a gente nem tinha Maple ainda, mas a gente já tentava tocar nos laboratórios de alguma forma, ser exposta, né, a cursos de cálculo, a cursos de álgebra linear. Eu lembro, Max foi meu professor de álgebra linear 2, ele também não deve lembrar, e aí as provas tinham questões e tal para a gente desenvolver códigos que eram escritos à mão, porque a gente não tinha laboratório suficiente.
Eu fiz disciplinas de programação aqui na PUC em que eu tinha que escrever o código na mão, e essa era a forma que o professor corrigia. Então, quando eu entrei, na verdade, como coordenadora do ciclo básico em 2015, ou seja, já tem 10 anos também que eu estou lá dentro do ciclo básico, eu tentei trazer para aquela equipe, que é uma equipe de funcionários, que estava ali fazendo gestão, na verdade, dessa parte administrativa de laboratórios de computação, o quanto era importante que a gente trouxesse mais e mais e mais aulas para dentro dos laboratórios. E a resposta muito rápida da equipe era, não tem como, não tem espaço, não tem isso, não tem aquilo. Então, muito aos poucos, assim, eu trouxe essa visão, que muito foi incutida pelo Carlos e tal, de que, olha, a gente tem que trabalhar no computador, na verdade, o tempo inteiro. Não basta eu ter uma aula de cálculo que tem 3 aulas na semana, onde segunda e quarta eu estou numa sala com giz, literalmente giz, e na sexta-feira eu vou para um laboratório para usar Maple, ou o software que for, mas em geral, né, a nossa grande paixão de fato é o Maple, porque aquilo dali parecia, no final das contas, ser mais uma aula, mais uma coisa que o aluno tinha que estudar. Não estava realmente integrado na disciplina. Então, quando eu ingressei no ciclo básico, eu enfrentei muita resistência, na verdade, de todo mundo, assim, até porque não tinha realmente laboratório suficiente. Então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, o que eu achava um absurdo, é as disciplinas de programação, que nem eram as disciplinas da matemática, eu coloquei todas em laboratório de computação. Eu falei assim, não quero saber, vai ter que entrar em laboratório. Eu não sei como que o aluno aprende a programar se ele não está programando, assim, em sala de aula. Então, essa foi uma mudança que a gente fez logo de cara. Com o passar do tempo, conforme eu fui aprendendo mais sobre a estrutura administrativa da universidade, entendendo onde é que eram os calos, o dinheiro não é infinito, infelizmente, o espaço não é infinito e tudo mais, a gente foi entendendo como construir novos laboratórios, como melhorar os laboratórios de computação que a gente já tinha, e hoje a gente tem, na verdade, uma capacidade laboratorial que atende a gente, eu acho que bastante bem, infelizmente também um pouco, né, especialmente aí depois da pandemia, por causa da perda de alunos, que eu acho que a maioria das universidades também tem tido. Então hoje, e isso eu devo dizer que pelo menos acho que desde 2020, início de 2020, né, quando a gente teve que entrar num modo remoto, mas a gente começou, na verdade, o semestre presencial, todas as disciplinas da matemática, todas as aulas são dadas em laboratórios de computação. Porque a gente entende que o Maple, ou o MATLAB, ou o GeoGebra, ou o software que for, a internet que for, o site que você precisar buscar, ele tem que estar disponível a qualquer momento. A gente tem que, né, para estudar matemática, a gente tem que, óbvio que a abstração é importante, mas a intuição matemática é muito importante. Então, olhar para dentro de um software, conseguir, ok, agora eu fiz todas essas contas aqui com essa função, eu quero olhar para uma outra função. Não tenho tempo de começar tudo de novo. Então, ter um apoio gráfico, ter um apoio para você poder fazer uma programação rápida com os alunos, buscar algo na internet e tal, isso é fundamental. Isso faz com que o aluno entenda hoje em dia que num curso de cálculo, o apoio matemático de software ele não é mais uma coisa para ser estudada, é a coisa para ser estudada. Eu estou dentro do laboratório o tempo inteiro. Então, graças a Deus, assim, as coisas também vão... Graças a Deus, não, desculpa. Vão terminando. Uma palestra para o caso, não poderia falar sobre isso, mas, enfim, as coisas vão melhorando no seguinte sentido. Os alunos, hoje em dia, cada vez menos me perguntam coisas do tipo essa questão é para fazer à mão ou com um Maple? Porque são as coisas meio óbvias, assim, que surgem, né? Então... Mesmo os professores. Enfim, então assim, as coisas vão melhorando, né? Ou seja, eu estou dentro do ciclo básico desde 2015, já são 10 anos também que a gente está ali, né, batalhando para manter essas aulas em laboratório, equipar esses laboratórios, né, de forma cada vez melhor. E eu acho que essas aulas todas nossas, elas servem também de inspiração para o restante do centro. A gente vê cada vez mais departamentos, cada vez mais cursos, na verdade, colocando também as suas disciplinas em laboratórios de computação, trazendo essa modernidade realmente para o seu ensino. Acho que a universidade tem apoiado, né, essas iniciativas, construindo outros laboratórios também, entendendo que isso é uma demanda, é algo importante realmente para que os cursos estejam sempre atualizados, digamos assim. Então, obviamente, eu tenho a agradecer à universidade com relação a isso, mas, então, manter, por exemplo, a gente distribui licenças de Maple, né, as licenças do software de matemática que a gente utiliza, pelo menos desde 2005 na universidade, 10 anos antes de eu entrar no ciclo básico. Tentei resgatar qual era a história antes de 2005, não consegui muito, talvez Renata, Silvana, Fred e tal consigam me ajudar um pouco nisso. Então,
Eu acho que essa questão de termos hoje em dia alunos fazendo coisas, utilizando o software de matemática dentro de sala de aula, nas suas avaliações também, porque não é só, tá bom, eu mexo alguma coisinha, não, ele também faz avaliação, valendo pontos e tal, utilizando o computador. Então essas coisas são importantes, isso traz de fato uma cara nova, isso traz um respiro novo para as disciplinas. Então, enfim, depois posso complementar com outras coisas. Obrigada. Só um comentário, perguntas? Para Débora. Humberto, pode falar. Eu tirei o Humberto. Peraí. Foi? Humberto, pode falar? Acho que a gente foi. Renato, tem uma pergunta. Pode perguntar por enquanto. Não, a gente está falando bastante como Tomé é um ótimo professor, que é verdade, mas queria perguntar do problema oposto, assim. Porque, tipo, eu acho que a maioria dos departamentos de matemática tem aquela pessoa que é um péssimo professor e um ótimo pesquisador, e todo mundo passa pano. Vocês acham que tem alguma solução para isso? Além de esperar a aposentadoria dele. Olha, Gabriela, você é super nova, então, assim, que bom que você está se inspirando em boas pessoas, assim, vire uma excelente professora, além de excelente pesquisadora também, assim, na sua vida futura. Mas, enfim, existem aptidões, eu acho que diferentes, né? Tem pessoas que têm, eu acho que para o ensino, especialmente para o ensino mais básico, tem que demonstrar uma certa flexibilidade e estar também bastante disponível para se adaptar. Por exemplo, eu dou aula na PUC desde 2010. Assim, se eu comparo com a carreira do Carlos ou de outros professores e tal, é muito pouco. Mas eu já vejo pelo menos umas 3 gerações assim na minha frente, muito diferentes. O aluno lá em 2010 era um tipo de aluno, que em 2015 era um outro, e hoje é um cara que eu nem entendi ainda direito quem é. De verdade, assim, e obviamente podem estar meio que pautados também por questões de tecnologia. Por exemplo, quando eu entrei na PUC para ser professora, não era todo mundo que tinha um celular com acesso à internet. Isso, assim, já existia, obviamente, e tal, não é tão jurássico, mas assim, a coisa se popularizou depois. Então, a América que está aqui, do tipo que trabalhou muito comigo, assim, bem no início da minha carreira aqui, a gente tinha essas questões. Nossa, era um arranca-rabo, assim, com os alunos cada vez que alguém pegava um celular. Hoje em dia, o aluno pega o celular, tipo, na minha frente. E assim, bom, o Carlos acho que continua proibindo, mas enfim. São coisas diferentes, assim, eu acho, hoje em dia eu vejo, tem alunos que estão com o celular na frente porque ele está no WhatsApp, ele está no Instagram, no TikTok, sei lá qual é o negócio que ele está vendo. Mas tem aluno também que está pegando o celular porque ele quer olhar uma coisa que eu acabei de falar num site tal. Eu parei um pouco de brigar também com isso, assim, tem aluno que às vezes eu estou dando uma aula, sei lá, integração por partes. E aí o cara abre um vídeo no YouTube de alguém ensinando integração por partes. Eu falo, tá bom, assim, enfim, né? Pelo menos ele tá vendo isso e não, sei lá, o jogo do Botafogo. Então, enfim. Então, assim, ou seja, você já vê mudança de alunos. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Você entender, tendo uma carreira como professora também, ou seja, que vai entrar em sala de aula, vai ter que atender alunos, e aí com turmas é isso. A gente tem turmas minúsculas com um monte de alunos brilhantes e vão ter turmas gigantes com alunos nem tão brilhantes assim. Então, assim, você estar disposta, né, a encarar esse desafio e entender também como é que eles agem, como é que eles raciocinam. Agora, os professores já muito mais velhos e tal, que não estão afim, não sei, acho que esperar. Eu queria fazer um comentário que eu acho que essa pergunta é oportuníssima. Se você fizer uma certa estatística, a gente na matemática, não só em relação a outros departamentos, mas se você olhar do passado até agora, sabe que a gente está muito bem obrigado em matéria de professor? Claro, tem um pouco de tudo, até porque tem personalidades extremamente diferentes entre os professores, né? Mas eu confesso que, bom, hoje em dia, já tem algum tempo que eu não acompanho as equipes de ciclo básico em detalhe, tá? Mas se você vê o cardápio dos cursos de graduação em pós, hoje
poxa, tem um curso muito tentador associado a pessoas muito interessantes. Sabe? Eu acho que tem um progresso verdadeiro se você acompanhar 20 anos de departamento, por exemplo. Né? E falando francamente, mais uma vez, né? Eu acho que se não tivesse todo esse gás, sabe? Eu não sei se tinha, não só... Você fazer algum projeto, qualquer projeto sozinho, tá? Todo mundo tem que vir junto com algum entusiasmo, tá? Poxa, o departamento de matemática dá um bolão, bate um bolão comparado com a abordagem didática que faz os departamentos da universidade. Eu acho que a gente teve um momento de enorme sorte que juntou um bando de pessoas muito interessadas. Cruza os dedos, tá? Ver como é que continua. Posso dar responder? Claro. Sua pergunta é muito boa. Primeiro, se for ver jogo do Botafogo, eu deixo, viu? Não, eu não tenho nem problema com o jogo do Botafogo, não. Deixa que não estiver falando para mim. No Flamengo já não pode, né? Eu concordo bastante com o Carlos. Eu acho que a gente fica na matemática, então quando você percebe que tem um problema, aquele é o problema, então, nossa, vamos demitir essa pessoa. Eu estou como diretor lá do Instituto de Matemática, então você acaba interagindo aí com todas as outras áreas da universidade. A Unicamp é uma universidade que são 24 faculdades, e você percebe que os problemas, curiosamente, não estão ali nas exatas. Matemática, mesmo a física, então isso é uma coisa muito impressionante. Essa questão ela é muito antiga, né? O Max Weber, lá, o fundador da sociologia, ele tem um livrinho que chama Cientista como Vocação, alguma coisa assim, e ele comenta das mudanças nas contratações da Alemanha no século XX, 30 e tal. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: bom, agora, além de tudo, você cientista, se prepare porque você vai ter que ser professor também. E uma frase dele que é muito boa no livro, ele diz: olha, não existe nenhum motivo para na mesma pessoa você encontrar esses dois perfis, o bom cientista e o bom professor. Então, se está dando certo para 95% das pessoas, a gente está trabalhando numa probabilidade zero, né? Está dando muito certo, na verdade, porque não tem nenhum motivo, né? E tem uma outra coisa que é complicada, porque, pensa, né? A gente contrata a pessoa para ser professor universitário, só que a gente nunca treinou ela para isso. É ruim você contratar alguém esperando que ele faça alguma coisa sem que você nunca ter treinado. A gente treinou as pessoas, a gente faz isso muito bem, para ser um pesquisador. Então, o cara fez um doutorado, ele aprendeu bastante os métodos da pesquisa, ele sabe escrever um paper, sabe publicar um bom paper, e aí ele é contratado. E aí, eu acho que é a experiência de todo mundo, né? Chega uma hora que você é contratado, feliz, cálculo 1, 8 horas da manhã naquela sala, tá? Tá, mas eu vou fazer o que exatamente nesse cálculo 1? Bom, sei lá, você fez cálculo 1, então você vai lá dar cálculo 1. Isso é um problema, né? E aí a gente tem alguma expectativa. A gente começa, principalmente quando você começa a dar aula, você se espelha nos seus bons exemplos. Então você vai fazer o quê? Eu vou dar aula, bom, tive aula com o Carlos, não tive aula com... Mas você teve aula com o Carlos, você, bom, ele é um bom professor, eu vou fazer isso. Isso é um problema sério, porque em geral a pessoa que está ali, ela fez um mestrado, doutorado, 3 pós-docs, virou professor universitário, os bons exemplos dela são bem enviesados, que em geral são pessoas que não precisavam daquele professor muito bom ali para explicar, você aprendia sozinho no livro e tudo mais. Então é ruim repetir experiências, e isso é uma coisa que eventos como esse, essa mesa, né, dá um espaço importante para discussões sobre ensino, ajudam a resolver isso, né? As pessoas perceberem que é importante pensar sobre o ensino. Bom, tem que pensar um pouco sobre como eu vou dar aula. Pode ser cálculo 1, pode ser DP3, mas você tem que pensar um pouco de como você vai passar esse conteúdo para as pessoas, pensando que você vai ter na sala de aula alunos bons iguais que você foi, e outros, muitos alunos que têm dificuldades e tudo mais. Você tem que tentar achar o meio tempo para ensinar para todo mundo. Mas acho que o grande foco é esse, né? A gente não fala muito sobre ensino, né? Então a pessoa, às vezes ela está fazendo o que ela acha que é certo mesmo, é o melhor e tal, mas às vezes não é. Então a gente precisa, não estou sugerindo, não sou das pessoas que acham que tem que fazer uma curso didática, nada disso, mas uma conversa simples, alguma coisa, né, sobre educação em ensino superior tem que ser feita. Na minha apresentação eu esqueci de falar que, bom, nesses encontros que eu tentei, porque depois eu contei com o Carlos, a gente escreve lá para o noticiário da SBM, né, uma coluna sobre matemática no ensino superior. E a própria SBM criou recentemente, ou recriou, né, eu digo que já existiu, mas uma comissão sobre ensino superior.
onde essas discussões podem acontecer. Então, é um problema importante, eu acho que a gente precisa atacá-lo sim. Eu posso comentar sobre isso? Primeiro, eu acho que... Tá ligado. Tá ligado. Então, primeiro eu quero agradecer ao Ricardo, mas também reclamar, né? Porque ele tirou toda a minha palavra, porque o que eu queria falar, ele já falou tudo, né? Mas eu tenho algumas coisas para acrescentar, tomando carona, por isso que eu intrometi, viu? É que essa história da nossa formação de professores também se reflete na maneira como que a gente contrata na universidade. Então, nos concursos de contratação, nós prezamos, obviamente, para perpetuar, para consolidar, para reforçar as linhas de pesquisa. Nós contratamos pesquisadores. Existe nas regras de concurso a prova didática, mas isso aí é por forma. Ninguém está sendo contratado por causa da sua didática. Isso é uma das condições que aparece lá documentais, tá certo? Ninguém vai ser reprovado. Todo mundo quer saber se aquele professor, aquele profissional vai contribuir para a linha de pesquisa, que é a maneira a razão de viver do departamento, né? Para consolidar a linha de pesquisa. Isso é errado? Não. Mas, recentemente, no Fórum PPG, né, que é um grupo de e-mail que a gente aprende bastante com o compartilhamento de notícias nesse mundo de ensino superior, Rodrigo Bissacô, ele compartilhou um interessantíssimo editorial da revista Nature, da Springer, tá certo? Que coloca que esse modelo de que você é orientador, você vai orientar PhD, e você orienta uma tese, juntamente com o seu grupo de seus assistentes, e você orienta a tese. Então, esse tratamento muito de um grupo restrito, que não é um grupo que você está fazendo para os outros, mas para uma linha de pesquisa, isso, assim, de certa forma, torna árido a formação própria do pesquisador. Então, ele se forma bom pesquisador, mas não está sendo formado professor. Mas, então, na hora de você ser contratado, tem que aprender também a mudar colocar uma dimensão humana, porque se ele vai ser membro de um departamento de matemática e vai ter contato com os alunos, ele tem que ter um suporte também para trabalhar. E mais do que nunca, nesse século XXI, uma das habilidades mais exigidas é aquele negócio de soft skills, certo? De poder conversar, comunicação. Porque você não é mais dono do que a sua linha de pesquisa somente, aquele teorema que você conseguiu provar na sua linha, sozinho, não vai mover o mundo. Se você vai dar aula para engenheiros, para outras ciências sociais, economias, essas pessoas não serão matemáticos. Mas você é o professor de matemática que está fornecendo uma linguagem de matemática que não está conversando com os outros. E no mundo, quando você tira o diploma, você se forma um sociólogo, seja de direito, seja médico. Quando você sai, você tem que trabalhar em equipe. Então, esse trabalho de equipe não existe no trabalho puro de um matemático que faz pesquisa somente para teoremas. Então, precisa haver uma certa amplitude, uma ampliação, uma adaptação da mentalidade da academia do ensino superior que forma seus próprios professores. Porque seus próprios professores é que vão formar os profissionais do futuro. Então, repensar o currículo, como não é introduzir disciplina didática. Então, vamos chamar alguém da teoria da educação para os cursos de engenharia, para cursos de cálculo. Não. Eu acho que nós mesmos, como matemáticos, como professor que quer transmitir a nossa matemática, para entender a matemática que seja aplicável para a sociedade como um todo e também para a comunidade de matemática, eu acho que nós também temos que nos educar enquanto professores. A gente faz, quando a gente faz pesquisa em ensino de matemática, a gente percebe que a gente aprende e melhora a cada vez. Não é verdade? Mesmo o Carlos é um gênio. Mas quantos anos de carreira tem? Não fica amadurecendo, melhorando com o tempo, como o vinho?
Não é verdade? Quantos professores aqui não melhoram com o tempo? Porque aprendemos com o tempo, não é verdade? Então, a carreira de transmitir a matemática com gosto, com beleza, é uma coisa que nos acompanha o resto da vida. Mesmo depois de aposentar e tudo, nós seremos sempre matemáticos e comunicadores de matemática. O nosso gosto é transmitir a matemática com significado para os outros, não é verdade? E isso nós temos que aprender. Então, a matemática, o matemático que vai somente para dar aula de cálculo 1, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, pronto, já acabei a minha tarefa, agora eu vou fazer a minha coisa, ele não vai transmitir aquela matemática que precisa. Nem para ele, nem para o seu espírito, nem para ele como comunicador, como matemático mesmo. Um grande matemático tem que saber comunicar, né? Então, o editorial da Nature, por exemplo, fala muito bem de que a própria estrutura administrativa da universidade tem que entender qual é a função de um docente que está sendo contratado, além de ser pesquisador. Porque pesquisador de laboratório do Instituto de Pesquisa só faz pesquisa, ele não dá aula, tá certo? Mas nós somos muito mais, nós formamos seres humanos e nós aplicamos. Então, voltando um pouquinho, eu vou falar mais uma coisa sobre o projeto Klein. Felix Klein foi eminente matemático, todo mundo conhece, ninguém não conhece, um dos grandes matemáticos do século XIX. Na virada do século, em 1908, ele fundou o Comitê Internacional de Educação Matemática no Congresso de Matemática, do ICM. Por quê? E ele se tornou o primeiro presidente desse comitê, porque ele percebeu que os alunos estavam chegando na universidade com uma linguagem matemática insuficiente para aquele desenvolvimento de matemática que estava bombando para o século XX. A era da tecnologia, da topologia, do eletromagnetismo, da física teórica, era o novo linear do século XX. E ele falou assim, a escola não pode continuar sendo somente um lugar para ensinar as fórmulas para fazer os cálculos. Tem que ensinar a linguagem funcional, tem que ensinar a linguagem a matemática mesmo, a matemática da vida, certo? E ele fundou. E 100 anos depois, em 2008, a gente percebe que no linear do século XXI, nós estamos discutindo a mesma coisa. Que o século XX avançou tanto em conquistas, e nós estamos recebendo nas universidades alunos despreparados em linguagem matemática. E quem está ensinando essa linguagem? Eles estão analfabetos matematicamente. São os próprios professores que nós estamos formando na universidade, que estão dando aula lá. Não é verdade? Então, se nós não falamos a linguagem para o ensino básico, como é que nós vamos querer preparar os alunos? Então, nós falamos do pré-cálculo, do curso, reforma de cálculo. Eu fico muito feliz de que o Comitê de Ensino Superior está nas mãos da liderança como do Ricardo e do Carlos. E eu me sinto honrada de ter sido convidado para poder contribuir, para conversar, porque eu tenho, então, décadas de carreira na Universidade Federal. Pensando nessa mudança, exatamente na virada para o século XXI, nós pensamos na reforma de currículos de matemática. Uma nova maneira de fazer a matemática que seja viva para as engenharias e para as outras ciências. Então, no início do projeto Klein do século XXI, Carlos foi um dos pioneiros a mostrar exemplos contundentes de como você pode falar a matemática que o século XXI precisa. E o Humberto Bortolossi, ele é o autor, juntamente com uma aluna dele, a Dirce, de um dos bilhetes mundialmente best-seller, certo? É a linguagem necessária, da álgebra matricial para a computação gráfica, que eu acho que o João vai falar um pouquinho. Tá? Então, desculpe eu falar, esse é o assunto do momento. Nós temos que repensar como que nós, da matemática superior, devemos encarar a matemática. Obrigada. Fazer um comentário. Então, dois comentários que faço. Essa exigência, porque como a gente não nasceu sabendo ensinar. Eu fiz doutorado nos Estados Unidos, e lá o aluno de doutorado, quando entra, tem um curso com um professor de toda outra turma de alunos de pós-graduação,
passa 3 meses, um vai lá no quadro e os outros fazem parte de crítica construtiva, porque se necessita esse tipo de trabalho de grupo. Entende? Então, não é para chamar curso de pedagogia, mas é um trabalho interno que precisa ser feito. É a prática mesmo, né? Na prática. É prática. Precisa de um professor mais experiente, que você sabe que aquele é bom professor, claramente deve selecionar bem o exemplo, que estimula a conversa, mas isso funcionou muito bem. Quando eu cheguei lá, eu tinha tido uma experiência traumática na minha universidade, quando eu defendi a minha tese lá na Itália, e eu realmente me sentia bloqueada. E essa experiência dentro do grupo, da família, me ajudou a melhorar e a pegar confiança. Então, eu acho que esse trabalho não se faz com o nosso aluno, nem de mestrado, nem de doutorado. O cara acaba, se bota, faz um curso e você se vira. Não pode se virar. É um aprendizado coletivo. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, como método de ensino, eu parabenizo as suas palavras, que são excelentes, realmente. Eu também me dou conta que não se pode, a avaliação do aluno deve mudar. Porque a gente não pode lutar com o chat GPT, que fazia a gente dar lista, como fazia antes, de exercício feito em casa, e eu vou corrigir o chat GPT. Aí eu me recuso de corrigir o chat GPT, vai dar muito tempo. Então, eu vou dar a lista de exercício, mas quem vê que é mais útil, é dar para o aluno ler artigo, até na graduação, não na pós, ler artigo de pesquisa, e ele em grupo apresentar. Ele deve explicar para os outros. Esse trabalho de explicar para os outros, o trabalho aí a gente pode novamente conversar com ele, apresentar bem, apresentar mal, refaz a apresentação. Esse é um trabalho que eles fazem depois com prazer. Alguns deles vão ganhar também confiança. Então, se deve um pouco reavaliar esta maneira das provas escritas, não pode somente ficar nas provas escritas, deve ser uma participação mais ativa, um trabalho coletivo, a ver se eu aprendo deles, eles apresentam o artigo que foi publicado este ano passado, e na manhã que eu estou aprendendo dele. Eu falei, nossa, que comentário interessante, vendo? Então, a gente deveria avaliar também a nossa maneira de avaliar. Eu acho que a sua intervenção é excelente. Você está percebendo de que você falou a palavra-chave? É comunicação. Quando nós explicamos, nós falamos o que nós pensamos, nós aprendemos, consolidamos. Então, não é aquela aula somente expositiva, certo? Receber, receber, receber. Não, quando você mastiga bem e você pode explicar com suas próprias palavras, não ChatGPT, mas você explicar, é que você aprende. Mas isso é um problema cultural. É isso que eu estou querendo dizer, que nós precisamos mudar a mentalidade da própria estrutura universitária, administrativa, sabe? Regida pelos órgãos colegiados ou qualquer coisa que decidem por nós essas coisas e não muda a cultura. Que na realidade não está mudando, não consegue educar os seus próprios docentes, que têm 35, 40 anos de carreira e continuam mesmo 35. Não é à toa que às vezes fala que são dinossauros, né? Quando a gente fica 30 anos dando a mesma aula e não muda nunca, não é verdade? Mas isso é um negócio cultural e é avaliação. Esse negócio de avaliação formativa, que não é avaliação somente de dar uma prova de didática para você contratar essas coisas, assim. Mas assim, acompanhar a formação do próprio docente universitário enquanto pesquisador, enquanto professor, eu acho que humaniza o ensino superior. Muito obrigada pela intervenção. Obrigada, Eurico. Por causa do nosso tempo um pouquinho curto, eu vou só pedir para o Graham, que já tinha falado, né, a fazer a pergunta dele, e depois a gente vai passar para as apresentações de assuntos, e aí as perguntas vão ficando mais para o final, tá? Para a gente discutir os assuntos gerais, para que possa poder apresentar assuntos que são relevantes e ligados ao Carlos, tá? Então, Graham, por favor. Me adoro. Sim, eu gostaria de... três observações. Gostaria de reforçar as excelentes palavras do professor Ricardo, está certo? Sim. Porque eu acho, de fato, esse tema que a Gabriel levantou é muito importante. Além do mais, eu concordo com você, concordo plenamente que, de um lado, evidentemente, um curso de didática para professores seria excessivo. Mas é bem evidente que o novo contratado, professor novo, precisa pelo menos de algumas poucas aulas de orientação, não é? Porque
é óbvio para quem conhece os professores que a maioria dos novos professores não conhecem os nossos alunos. Sem conhecer os nossos alunos, sem saber o que eles precisam, eles não começam dando aula muito bom. Isso se nota sobretudo nas provas de cálculo que fazemos. Geralmente, o professor novo, o professor ingênuo, ele chega lá com essas questões muito bacanas para a prova de cálculo e quem tem experiência olha essas questões pensando, ai caramba, isso não vai dar certo. Isso é constante. É que realmente, desde que eu estava trabalhando como chefe lá no departamento de matemática do fundo, eu percebi que, caramba, o professor precisa de orientação. Segundo tema que eu acho muito importante que o professor Eurico levantou, é que é uma coisa que eu acho importante dizer sobre todos os alunos do doutorado aqui, é que eu não concordo com você que a prova didática não é importante nos concursos. Em todo concurso em que eu atuei, a prova didática era fundamental. Sempre quando o aluno me vem perguntar dicas para se dar bem em um concurso público, eu sempre falo a mesma coisa. Não subestimam o valor da prova didática, porque é precisamente na prova didática que você pode mudar a opinião que a banca tem de vocês. O currículo já era na hora do concurso. O momento em que você realmente pode mudar a opinião da banca é de fato em que a opinião da banca frequentemente muda, é a hora da prova didática. A prova didática é fundamental nos concursos. Finalmente, terceira observação. O vinho com excesso de tempo se transforma em vinagre. O que melhora realmente com o tempo, gente, é o whisky. Certo, obrigada. Bom, pessoal, agora o João vai apresentar aqui pra gente, tá? O assunto dele. Obrigado, pessoal. Eu queria pegar esse gancho aí da Débora, né, que eu participei aqui da PUC na época que eles fizeram esse trabalho todo nos cálculos, e contar um pouquinho a história para vocês de como é que o Carlos influenciou o ensino de álgebra linear e computação científica meu e da UFRJ, de um grande grupo nosso, Juliana Valério aqui e outras pessoas que não puderam vir. Tá? Eu gosto muito o estilo do Carlos que leva a cultura oral da matemática com bastante importância. Então, essas trocas que a gente sempre tem no almoço, o Carlos, quando aprende uma prova nova, ele quer contar para você, e ele fala, para que a gente vai falar de política hoje? A gente pode falar de matemática, a gente gosta de matemática, vamos falar sobre isso na hora do almoço. E eu levo isso sempre no dia a dia. Eu lembrei de você hoje, na hora do meu almoço, que eu estava contando uma história matemática para a pessoa que estava comigo, eu lembrei de você. E antes de falar de álgebra linear, eu acho que o Carlos tem uma frase que eu não sei certinho qual é, Carlos, mas a matemática vai bem, obrigado, fora do departamento de matemática, né? Que não é sua, é da Sayama. Isso. E eu acabei caindo no departamento de computação, hoje em dia estudo de computação da UFRJ, e fui descobrir o que os alunos de computação estavam interessados em, como é que eles queriam, como é que eles viam a matemática, a álgebra linear especificamente, computação científica, e eu queria contar uma historinha para vocês aqui, igual o Carlos sempre fez comigo, contando truques algébricos, exemplos bons e a nossa famosa troca de figurinhas que eu sempre gostei, tá? O Carlos já dava o gancho de várias coisas na época do meu mestrado e doutorado, como a importância de indução, a importância de matemática discreta, a importância de lógica. Eu lembro, eu era professor de cálculo 2 aqui da PUC, e o Carlos lá em 2008, 2009 já estava ensinando gradiente descendente em cálculo 2. Hoje em dia, com o mundo de LLMs, tá na moda botar o gradiente descendente como uma ideia de cálculo 2 importante, e o Carlos já estava dando essa dica pra gente lá atrás.
Então, agora tem que botar momento também. Oi? Agora tem que botar momento, tem que fazer muito mais, né? Mas eu sentei na sua aula, estava ali aprendendo isso. Então, então vou fazer especificamente de álgebra linear, que foi uma influência grande, tá? Então, a álgebra linear, que o Carlos sempre levantou a bola, Humberto também, foi uma grande inspiração. A álgebra linear é você pensar não só a álgebra linear do mundo que a gente clássico, que a gente imagina que é a álgebra linear, que os exemplos são todos de física, de geometria, né? Mas a gente pensa uma álgebra linear no mundo de dados, onde você vai ter imagens, sistemas de recomendação, vídeos, modelos 3D, áudio e sinais, né? Então, eu tentei começar a fazer uma álgebra linear assim, né? Normalmente na primeira aula, a gente escreve um código lá na computação, tá? Só para contextualizar, na álgebra linear lá no Instituto de Computação são 6 horas de álgebra linear no terceiro semestre e uma álgebra linear 2, que a gente chama de computação científica e análise de dados, de 4 horas, tá? E na primeira aula a gente escreve um código que faz a interpolação de 2 pontos, tá? Você dado 2 pontos, você interpola vários outros pontos e aparece aqui. E a gente pega o mesmo algoritmo que a gente escreveu aqui nesse caso e agora bota 2 fotos, tá? Isso aqui são literalmente fotos de 2 alunos que a gente coloca e a gente interpola e a gente vê o morphing das fotos aparecendo aqui, indo de um aluno até o outro aluno, tá? E é o primeiro momento que eu falo para eles, um está em R2, o outro está em Rn, mas o código é o mesmo, né? A álgebra linear tem essa característica de poder fazer esse algoritmo genérico que a gente chama, né? Então, esse aqui é um exemplo bom para a gente começar a brincadeira, tá? Muito importante que está na moda hoje em dia também é você ter uma matriz de dados, né? Uma matriz retangular. O Carlos já vinha dando essa dica. Para de pensar que a sua matriz é simétrica e quadrada. A matriz é retangular e você tem que fazer o SVD, não é o teorema espectral. E o gancho é esse mesmo. Hoje em dia é o que todo mundo tá pensando nesse mundo de dados, é fatorar uma matriz que tem os usuários aqui e filmes ou livros aqui, e você tenta entender um padrão de quanto os usuários gostam de cada livro, de cada filme, né? Mas quando você tenta entender o padrão, você fatora a matriz, você tenta entender se os usuários gostam de um gênero, tá? E se os livros aqui são de algum gênero, tá? Então você faz a fatoração matricial para pegar um padrão. A gente faz isso, por exemplo, com SVD, tá? Outro laboratório que os alunos gostam bastante, obviamente, é um laboratório que ele aprende a fazer uma bolinha quicar na tela, tá? Então você já usa, essa é normalmente na segunda semana a gente já consegue fazer isso, que ele consegue fazer uma animação, aqui não está animado, mas a gente consegue fazer essa brincadeira aqui de quicar a bola, tá? E só para, voltando no exemplo lá de morphing, né? Que mais você consegue fazer o morphing, né? E aí a gente fala, sinais também. Vamos pegar um sinal aqui e vou fazer um morphing desse sinal daqui para esse sinal. Aí a gente roda aquele mesmo código e a gente está vendo uma outra aplicação de morphing aqui. Então, essa ideia de ficar trocando os dados que tem me animado bastante, tá? E aí o morphing com mais carinho, tá? E aí depois que o aluno aprende que o morphing é uma interpolação linear, a pergunta que eu faço para eles e se você quer interpolar de uma foto para outra, para uma outra? Você vai interpolar linearmente, depois interpolar linearmente, ou você vai fazer uma coisa mais suave, né? E aí você apresenta a ideia de suavidade lá de cálculo, agora de uma maneira bem concreta em RN, tá? Suavidade é você não ver uma transição muito brusca, você vê uma transição um pouco mais limpa, né? Então o aluno, esse aqui é um projeto final que os alunos gostam de fazer, bastante um morphing mais suave, tá? E aí você, nessa brincadeira de dados, você começa a falar, se eu posso fazer morphing de sinais, eu posso fazer combinações lineares de notas musicais, por exemplo, né? Eu não estou com o som aqui não, mas na aula a gente literalmente escuta uma nota musical, depois escuta outra, faz uma combinação linear e vê o que a gente está escutando no final, tá? Então, essa ideia eu também acho que abre bastante a cabeça do aluno, que os dados não precisam ser só números, né? Então, aí é meio caminho andado para a transformada rápida de Fourier,
que uma outra inspiração do Carlos, né, usar a linguagem de álgebra linear para explicar super bem por que a transformada de Fourier é rápida, que é uma prova que às vezes eu acho tão obscura, mas o Carlos fez uma apresentação na época da pandemia mostrando que a linguagem de álgebra linear facilita, que a notação de blocos, que é uma notação que ainda não está nos livros textos, mas cada vez está chegando mais em álgebra linear. Use notação de blocos com seus alunos, foi uma dica que o Carlos sempre deu, e isso para mim sempre é interessante. Tá? E aí você começa a falar de sinais, e aí você pode falar sobre ruído, né? Tão importante nos dias de hoje. Isso aqui é um dado com ruído. Eu falo para eles, vocês estão escutando o ar-condicionado aqui da sala? Não, né? O seu ouvido já fez um Fourier para tirar esse som, né? Então como é que a gente vai tirar esse ruído aqui, daqui para cá? Tá? E aí a gente começa a falar sobre filtros, tá? E na verdade só médias locais que você consegue fazer. O aluno fica meio impressionado como é que uma convolução, como é que uma média local consegue fazer isso Aqui literalmente são 4 linhas de código, pessoal. Não é uma coisa assustadora se você usar uma biblioteca que já tem os sinais bem feitos. Né? Então, aí da suavização de sinais é um pulo para você começar a suavizar imagens. Né? Você volta para aquele exemplo de imagens e fala, opa, como é que é suavizar uma imagem? É deixar um pouco mais borrada, né? Então você consegue, o aluno consegue brincar e, como a Débora disse, começa a ter uma intuição do que aquela operação está fazendo em vários contextos diferentes. Tá? E aí, isso aqui já fica um projeto, não é nenhum projeto final de aula, mas a brincadeira é a suavização de modelos 3D também são médias ponderadas, são médias locais que você vai poder fazer. Tá? Tem um laboratório muito famoso que a Juliana, vários professores usam lá em álgebra linear, que é o laboratório de transformações lineares, onde o aluno, literalmente, ele tem uma matrizinha que ele pode escolher 4 números e ele fica vendo o que a matriz faz, ele tem que descobrir, por exemplo, opa, essa linha amarela aqui não mudou. Ele não sabe o conceito de autovalores e autovetores ainda, mas o conceito vai se sugerir, cara. Tem um lugar muito interessante aqui nesse cisalhamento, ou numa matriz, aqui tem uma linha aqui que não está mudando. Tá? Você começa a falar de autovalores, determinante, de transformações singulares, não singulares, tá? E aí é um pulo para eu falar para ele, se você conseguir fazer isso na caixinha, você agora pode daqui a pouco fazer isso numa imagem, tá? E tem um projeto muito legal que um aluno acabou de fazer mês passado. Ele tirou a foto de um quadro branco de lado e ele fez o programinha que consertava, literalmente. Fiquei chocado, que dá para ver um pouquinho melhor o que está acontecendo na frente, tá? E aí a gente vai embora, não quero tomar muito tempo aqui não, mas o problema de tomografia você pode introduzir quando você vai fazer pseudo-inversa, tá? Ferramentas que estão sendo usadas hoje em dia em ciência de dados e ainda não estão dentro dos livros de álgebra linear clássicos, tipo pseudo-inversa, tá? Um exemplo super interessante, a gente não fala muito sobre isso, quando um sistema tem infinitas soluções, tenta achar a de menor norma, por exemplo, é o que tomografia normalmente faz. E introduzir isso é legal, né? E aí o Carlos também, há uns tempos atrás, publicou dicas de alguns grandes exemplos de álgebra linear, falando sobre sistemas dinâmicos, autovalores e autovetores, e a gente levou isso lá para nossas aulas de álgebra linear. Né? Isso aqui é uma cadeia de Markov, né? O famoso PageRank, que ranqueia as páginas do Google. Né? E isso aqui é um gerador de lero-lero, que você vai andando numa cadeia de Markov e você vai criando frases, né? Então, 2 exemplos que o aluno tem muito interesse hoje em trabalhar com texto, tá? Por causa das LLMs, então você pode ainda fazer um exemplo que é linear, que é básico, e aí ainda tem uma coisa interessante aparecendo, né? Então, e aqui é legal que a construção desse grafo, tá? A modelagem do grafo já é um tema interessante para falar com os alunos. Que palavras a gente vai conectar? Que palavras a gente não vai conectar? Tá? A gente normalmente é dado um problema já pronto, mas esse exemplo aqui a gente tem que montar esse grafo. Tá? Cadeia de Markov tem vários exemplos disso, não quero falar tanto, mas qual é a casa do banco imobiliário que vale mais a pena comprar, né? Para pagarem mais o aluguel? Esse aqui é um exemplo que a gente gosta muito de fazer lá, né? Que a gente
Normalmente a gente tem aqui é uma foto colorida de um tigre, tá? É uma foto de 20 mil pixels, e a gente fala, aluno, como é que é representada uma foto? Cada pixel tem um RGB, um vermelho, um verde e um azul, red, green, blue. Vamos pegar cada um desses pixels e vamos levar eles para R3. Tá? A gente consegue plotar eles geometricamente esse tigre aqui completo. Tá? E a gente está plotando aqui em R, G e B. Tá? Então, essa transformação de dados já deixa o aluno motivado, que tem tanta coisa em R3 para ver, que ele conseguiu compactar esse tigre aqui. Mas quando ele percebe que tem esses 4 grupos aparecendo aqui, tá? Aí a gente fala, como é que a gente pode usar isso? Vamos pegar esses pixels aqui todos, que são parecidos, e vamos pintar eles com uma cor só. Vamos pintar todos esses com uma cor só, uma cor só e uma cor só. E aí a gente gera um tigre de 4 cores, tá? A gente faz a gente muda o dado, né? Aqui é um tigre que está só usando 4 cores só, e aí você já começa a falar sobre o tema de clusterização, que também é importante em aprendizagem de máquina supervisionada, né? Essa coisa assim. Tá? Não vou falar tudo aqui, mas o Carlos também deu várias dicas na minha vida sobre a ligação da equação do calor, matrizes esparsas, matrizes de probabilidade, métodos iterativos para resolver os sistemas lineares, laplacianas, né? Aquilo tudo virou o mesmo tema na minha cabeça, eu não sei como é que você conseguiu fazer isso, Carlos. Hoje em dia eu tento passar 5% dessa história, né? Então, e a gente faz uma brincadeira dessa de você resolver a equação do calor aqui discretamente é o mesmo sistema linear para dizer qual é a probabilidade de que o ratinho vai sair do labirinto ou não, né? Então, eu não sei se o Carlos até lembra de me ensinar isso, mas ele que me ensinou. Esse daqui a gente gosta muito também, como pegar um vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo de uma câmera de segurança, tem várias frames que foram filmadas durante o dia e com várias pessoas entrando e saindo do prédio, tá? E depois a gente pega cada uma dessas fotos aqui, cada uma dessas frames e bota como uma coluna da matriz, dessa matriz aqui, tá? Então cada coluna aqui é uma frame e aí a gente mostra isso aqui para o aluno. E aí, aí eu falo para eles, o que vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo aí atrás. Se alguém está vendo alguma coisa aqui, ou alguém está vendo a Sapucaí aqui? Tem uma Sapucaí. Aí eu falo, são as pessoas. As pessoas que estão andando aqui, né? As pessoas estão andando em cima dessa matriz. Aí a gente fala, opa, tem uma matriz de posto 1 e tem o resto. A matriz de posto 1 está aqui. É sem as pessoas, o resto está aqui. Subtrai uma matriz de posto 1 da matriz original, né? Você vai fazer a aproximação de posto baixo em álgebra linear. E você fala, essa matriz é mais ou menos essa. Vamos tirar a matriz de posto 1, é a matriz sem pessoas. E aí quando você faz a subtração dessa matriz com essa, você acha as pessoas. Tá? O exemplo de que às vezes o ruído é o que você quer olhar, às vezes o resto é o que você quer olhar, não o padrão, tá? E aí tudo que ficou parado, tudo que mexe está aqui, tá? Simulações, esse aqui é um pouco já batido, mas o aluno também sempre tem um prazer de tentar fazer uma simulação de um pêndulo, por exemplo, fazer ela mal feita, fica uma coisa bem mal discretizada, ou fazer ela bem feita. E aí você começa a falar sobre discretização, sobre o contínuo versus discreto, tá? E como eu já levantei a bola aqui, quanto mais a gente falar essa frase, que uma imagem no fundo é uma função de R2 a R, que uma imagem ela deveria ser trabalhada em cálculo 2. De alguma maneira, o gradiente está te contando sobre as grandes transições da imagem, sobre a fronteira da imagem, onde tem uma transição alta de cores, né? Tem tanta coisa para falar aqui só dessa ideia. E por último, o gradiente descendente, que o Carlos já levantou a bola há 15, 20 anos atrás aqui na PUC, que eu queria mencionar. Tá, pessoal? Então, foi só uma troca de figurinhas, como o Carlos sempre gostou de fazer comigo, e eu te agradeço. Feliz aniversário, Carlos. Obrigado.
passando um pouquinho do tempo, mas eu não posso deixar de pedir que Ricardo e Yuri que façam as suas apresentações também, por favor. Ricardo. Gente, eu vou falar rápido para não pegar mais o tempo de todo mundo que ela cantar parabéns pro Carlos. Né? Não, eu queria só concluir dizendo que assim, de fato não é um elogio vazio, é a importância do Carlos nesse processo todo de lembrar as pessoas que a gente precisa conversar sobre ensino de matemática no sentido bem amplo, né? Desde questões do que a gente está ensinando no que a gente chama de ciclo básico, né? A gente, estando em departamento de matemática, a gente tem um papel muito importante que é lecionar para todo quanto é curso de engenharia, economia, química, física, lecionar disciplinas básicas de matemática ali e lembrar de refletir se a gente está ensinando o que, bom, já que a gente é um acordo de serviço, né, a gente está prestando serviço para alguém, acho que a gente reflete um pouco sobre se a gente está entregando o que as pessoas de fato deveriam estar recebendo, né? Considerando aí as mudanças na ciência, no mercado de trabalho e tudo mais, pensar um pouco do que a gente está ensinando. Acho que a Débora, a Renato e o Carlos falam muito sobre essa coisa de computador, né? De usar o computador, de dar aula com o computador. Vou dar um exemplo não muito bom lá da minha instituição mesmo. Lembro que, bom, eu não lembro porque eu não estava lá, mas em 2000 a gente dava curso de cálculo na Unicamp com o Maple. A Helena também deve ter participado disso. Onde nota que 2000 o computador era uma coisa meio misteriosa, Maple e matemática era uma coisa muito mais cara, né? Não tinha nem GeoGebra, era Cabri, geometria. Hoje em dia, que o celular já tem muito mais poder de processamento de todas essas coisas, a gente não faz mais isso mais, o curso volta a ser no GIS, né? E eu acho que pelas discussões que a gente tem no fórum, esse é o padrão em muitos lugares ainda. Está sugerindo que seja um curso de programação, né? Eu acho que o aluno tem que aprender programação em alguma outra disciplina aí, mas essa ideia de o famoso caso, se tem um assunto que todo mundo gostaria de cortar do cálculo 1, me parece que é unanimidade, que é frações parciais, né? Aquela coisa de que tem uma integral, tem um polinômio de grau 2, que não tem raiz, multiplicado por um x menos 2 ao cubo, aí você expande, dá um sistema 6 por 6, e você tem que fazer isso na mão, né? E a gente sabe que um sistema 6 por 6 você resolve ele uma vez, tem um teorema que diz que a primeira solução na mão vai estar errada, né? Você errou ali algum coeficiente, alguma coisa ali, então... mas certamente o cara tem que aprender o método, é importante aprender o método, e é importante também lembrar que, dado que você já testou todo o conhecimento dele sobre resolução do sistema, lá no outro curso, né, no álgebra linear, na geometria analítica, no cálculo ele pode simplesmente usar o Maple, matemática, MATLAB, qualquer coisa aí, para, de fato, entender como que aquilo funciona. Eu acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla de trazer mais tecnologia para os cursos de cálculo. A palavra inteligência artificial foi falada algumas poucas vezes aqui, mas a gente tem que começar a pensar no quanto que isso vai afetar os nossos cursos, né? A gente ainda avalia de forma individual os estudantes, num ambiente controlado, sem celular, sem nada, então a prova vai continuar individual, mas até quando que essas ferramentas podem ser usadas até mesmo para melhorar o aprendizado, né? Tem um amigo da economia que outro dia veio muito chateado falando que não sabe como vai avaliar os alunos mais, porque ele sempre dava um trabalho de casa e aí pegava o feedback e aquilo era a única avaliação. E agora não dá para confiar nisso mais porque tem o ChatGPT e ele está corrigindo a tarefa do ChatGPT. Eu falei com ele, tá, mas você também não podia confiar antes, porque antes não tinha o ChatGPT, mas tinha que responder aquilo. Mas isso eu nunca preocupei, porque o primo pelo menos ia ensinar. Pessoal, vou te explicar como é que é, eu trabalho assim, então. O ChatGPT não, você simplesmente é um Ctrl-C, Ctrl-V. Talvez esse seja um desafio, acho que a gente da matemática está pouco preocupado com isso, a gente está pouco preocupado tanto na parte de avaliação, quanto em como utilizar isso para a própria matemática, né? Assim, resultados muito recentes aí de teoremas, que a demonstração foi bastante auxiliada usando ferramentas de aprendizado de máquina e tudo mais. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que sempre lembrar de que a gente tem que ter essa preocupação com o ensino. E aí tentar organizar mais eventos como esse, tentar cavar ali, né, espaço em alguns eventos grandes aí para ter alguma mesa, para trazer mais gente para a discussão. Eu tenho certeza que
muita gente que está por fora dessa discussão, ao perceber que, opa, esse assunto talvez é importante. A pessoa tem que começar a passar vergonha por não se preocupar com esse tipo de coisa, né? Espera aí, eu acho que eu sou o único aqui que não está preocupado sobre o ensino, o que eu estou ensinando no meu curso de cálculo, ou no meu curso de espaços métricos, ou no meu curso de EDP3. Ter essa preocupação, acho que a gente tem que aprender a lembrar disso. Bom, a gente está no século XXI, né? Então, quando a Eurico fala sobre o projeto do Klein, lá, 100 e poucos anos atrás, depois essa retomada no começo do século. Assim, a gente vai ficar fazendo isso a cada 100 anos, ou então a gente pode realmente levar o problema a sério, né, e discutir seriamente como fazer isso. Eu acho que eu não vou falar mais. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado por ter organizado essa sessão. E parabéns, Carlos. Peço para a Eurico falar, por favor. Eurico? Sim. Eu posso? Sim. Bom, eu queria reiterar aqui, né, a grande honra que eu tenho de estar aqui nessa uma mesa, e reitero também as palavras do Ricardo de que mais oportunidades como essa, momentos, né, de reflexão e juntar as ideias, porque todos nós estamos enfrentando esses desafios, é um espaço muito importante, e eu agradeço muito, Carlos, por essa oportunidade, por tantos ensinamentos que nos dá em todos os nossos encontros. Tá? E eu queria deixar aqui duas tarefas, né, para a gente pensar. E que, se a gente está pensando no curso do ensino superior, nós temos que pensar em um problema fundamental, que é futuros professores de matemática que nós vamos formar e aqueles profissionais que trabalham com matemática, certo? São dois públicos distintos que nós, como matemáticos, nós lidamos com esses dois cursos. Então, nós precisamos pensar. E outra coisa é uma coisa um pouco mais política. Está chegando no Brasil, pelo menos eu vejo, perigosamente, a onda de avaliação. Agora está havendo a avaliação de professores. Mas quando você avalia professores, não sei que professores, seja de ensino fundamental, médio ou superior, não importa. É a avaliação de quem ensina. Mas com que critérios? Com que base? E a mídia se fala. Vem aí o projeto para a avaliação nacional. E nós estamos sendo avaliados com que critérios? Com que critérios nós estamos sendo avaliados? E com que critérios nós vamos avaliar os professores que estão ensinando isso? Então, isso é uma tarefa, assim, enquanto cidadãos e enquanto matemáticos, eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, é um desafio para nós, para a gente estar alertas para as próximas discussões. Parabéns, Carlos. Mas, novamente, muito obrigado por essa oportunidade. Pessoal, muito rapidamente, alguma pergunta, comentário? Eu quero comentar. Por favor. A gente tem essa tradição de matar o mensageiro de más notícias, tá certo? Não preciso dar detalhes sobre isso. Eu sou gratíssimo a tudo que vocês disseram, obviamente, tá? Mas eu acho que o mensageiro está sendo superestimado, sabe? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, você não pode esquecer. Todos nós somos guardiães de uma tradição de milênios de gente maravilhosa, extremamente criativa, as ideias estão lá disponíveis para todo mundo, e a função da gente como professor é, antes de tudo isso, tá certo? É avisar as pessoas, olha, está aqui, essa mina de coisas maravilhosas. Obrigada, Carlos. Pode. Eu queria fazer um pedido, que é o seguinte: quando a Débora falou, eu fiquei assim salivando da vida dela com 5 cursos, ou 6, com o professor Carlos Tomei. Houve uma ocasião que estava dando curso de História da Matemática, eu humildemente pedi para assistir, ele proibiu, disse, não, você é muito velho para assistir minhas coisas. Eu queria assim, pedir de verdade, assim, aqui, como sênior, aposentado, velhinho,
se no próximo curso que você for dessa, só posso, de vez em quando, passar lá, assistir, você vai deixar? Dia 18 tem aula. Eu escrevi os cursos dele, olha. Do Jorge também. Bota o pointer em outra direção daí. Só faço depois que o Jorge quiser. Vamos deixar ou não? Oh. Não. Na volta a gente deixa, né? O Carlos tem essas regras para as salas de aula dele, assim, isso aí eu aprendi desde cedo. Eu faço até dever de casa, não falta. Dever de casa. Não uso chat GPT, desligo o celular. Eu queria só fazer uns comentários breves, tá? Então, assim como a Stefanella, eu estudei nos Estados Unidos também, fui PA lá e tive que fazer um desses teaching workshops, né, para aprender da aula. Na verdade, esses workshops, essas atividades que eles obrigavam os PAs a fazerem, na verdade, assim, era para passar para nivelar por baixo, tá? Para evitar erros grosseiros ao dar aula. Então, eu aprendia coisas assim, extremamente básicas, tipo, quando você for falar, olha para tudo. Fique claro, sabe? Eram coisas assim, extremamente básicas. Mas tinha um recado subjacente, tá? Que a universidade estava passando, que era, isso é importante. Tá? E eu queria, assim, parabenizar a organização dessa conferência, porque, bem ou mal, isso aqui é uma conferência científica que está abrindo esse espaço aqui para falar sobre ensino. E eu acho que, de novo, assim, da mesma maneira, tem um recado subjacente, que não é assim, a experiência, essa ou aquela experiência, usar computador, imagem, isso, aquilo, mas é o fato assim, de que esse assunto é importante. Tá? Então, eu queria parabenizar a organização desse evento por trazer isso, tá? por valorizar isso. Tá? Para além disso, eu queria só fazer uma sugestão. Há anos e anos que eu ouço o Carlos e a Débora e todo mundo falar sobre a experiência do ensino de cálculo aqui na PUC, que é uma singularidade, né? Assim, com o uso de computador. Gente, pelo amor de Deus, escreva um livro. Eu quero falar alguma coisa sobre isso. Seria ótimo que a própria universidade se mancasse. Muito grosso. Ok. É só isso mesmo. E a Érica que tinha. Érica e o Will. Não, Érica, Não, era só para dizer que eu sei que eu sou totalmente outsider aqui, né? Eu sou da área da linguística, né? Então acho que talvez eu seja a única de fora, mas queria dizer que eu amei essa mesa, queria agradecer pela fala de cada um de vocês, e eu acho que, na verdade, o que vocês discutiram sobre ensino de matemática é discutir sobre ensino, né? E várias questões que vocês trouxeram me fizeram pensar sobre as práticas na minha própria área, né? E pensar muito nessa ideia do pensamento lateral, não é isso o termo que vocês usam? Pensamento lateral, é essa expressão, né? Pensamento lateral, porque eu fiquei assim me colocando nesse lugar de professora, de que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em todas as dimensões de ensino, que é desenvolver esse pensamento lateral. E eu queria agradecer porque eu acho que vocês me deram a possibilidade hoje, a partir da fala de vocês, de um pouco ir para esse caminho do pensamento lateral. Amei os ditados, o livro de ditados, já baixei aqui no meu celular. E eu acho que a gente tem que colocar as pessoas das diferentes áreas para poder discutir ensino, porque as questões são muito próximas, os desafios são muito similares, né? Então, era só, assim, agradecer, na verdade, parabenizar o Tomei, obrigada, Tomei, por toda a sua trajetória aqui, né, com a gente. Obrigada, Will. Não, só fazendo uma consideração, né, porque a gente está falando muito sobre o que acontece em sala de aula, e eu acho que um pouco do que a Débora estava comentando no começo, que eu acho que vem transparecido na nossa troca com o Carlos, é que eu, como professor, aprendi a importância também do que acontece fora de sala de aula, né? Tanto quando você manda o aluno ou pastar, ou olha só, está na hora de você ir lá pensar na banheira, mas também na hora que você recebe o aluno na sala dele. Quantas vezes a gente foi na sala do Carlos para tirar dúvidas, quantas vezes hoje eu entendo a importância que é de você
Está disponível, né? Está disponível para conversar com o aluno sobre o que quer que seja, né? E aí, a frase, a Débora deu uma amolecida, mas a frase que eu ouvi quando não pude entregar um trabalho porque tinha uma emergência no hospital, tive que escolher entre estudar para a matéria do George ou estudar para a matéria do Carlos. Eu virei para o Carlos e falei, Carlos, eu não fiz a dever de casa porque eu estava estudando do George e só dava para fazer uma coisa. E aí ele falou, bicho, tu pode ser burro, tu pode ser preguiçoso, não vai ser as duas coisas, né? E eu levei isso pra minha vida, né? Falei, se eu quero ser preguiçoso, é melhor ser esperto, né? É melhor saber o que eu estou fazendo antes de achar que eu tenho preguiça. E valorizo muito a preguiça que eu consigo conquistar. Mas, isso também eu acho que é um recado para o cara saber o que ele tem que fazer com o tempo dele, né? Fala, olha só, a gente talvez, como virar olha, a gente não está pronto para ter essa conversa ainda, né? Vai sentar e vai estudar, e essa também é uma coisa importante. E aí, finalmente, também uma outra coisa de sala de aula, que eu acho que vai mais do que acontece na aula, é a quantidade de outras coisas, de referências, eu não sei, livros, né? Eu acho que o professor acaba que eu ocupo, pelo menos o professor que eu almejo ser, né? E que eu vi no Carlos, é também aquela pessoa que fala, bicho, eu estou lendo aquela coisa muito louca sobre física quântica, quer ouvir um pouquinho, né? O que o João falou tanto da troca de ideias, né? Eu estou aqui aprendendo, ou seja, ouvir do professor, para você é uma referência, né? Fala assim, olha só, tem esse assunto que eu não sei nada, eu estou achando mó barato, isso é fortíssimo, isso é um pouco de uma ingenuidade eternamente abastecida, assim, de a gente ficar procurando espaços onde tem coisas que eu não sei muito bem, porque eu possa também me encantar e transmitir um pouco desse encantamento. Por isso, acho que todos nós aqui somos gratos, né? Obrigado. Participantes da mesa, querem fazer mais um comentário? Tem uma pessoa com a mão levantada. Como aluna da graduação agora, acho que eu falo para todo mundo. A Débora falou também com meu pai, né? E a gente sempre brinca que os nossos orientadores são figuras paternas, né? Eu acho que o Tomé é o orientador geral da graduação, assim. Muitas vezes a gente está na salinha e aí o Miguel vem e fala, gente, eu estou muito confuso, não sei o que fazer, eu acho que eu vou na sala do Tomé. E ele vai lá e volta com alguma resposta que talvez não seja correta, mas ele escuta a sua opinião, assim, porque tem uma sabedoria muito grande, a gente agradece muito por ter você com a gente lá. Mais uma vez, eu sou honesto, eu acho que o departamento hoje em dia tem várias pessoas que fazem isso. Não, o Will é o meu guru total. Assim. Eu mandei outro dia pra ele que um vídeo de um cara lá de uma série chegando triste assim pra falar com o melhor amigo. Eu falei, eu depois de sair de uma prova indo lá no ciclo básico. Porque eu vivo lá, enchendo o saco dele, ele me ajudou bastante, Débora também. Acho muito importante que tenha esse apoio na universidade. Não, eu acho que a presença dos colegas mesmo do departamento de matemática é realmente um privilégio. Um privilégio para os dois lados. Sim. Obrigada. Obrigada. Mais algum comentário? Eu vou tentar ser bem breve, assim, a influência no Carlos na minha vida profissional é imensa. A primeira pessoa que me falou do tal de SVD na vida, não sei se era uma vacina. Eu tinha um horário vago na graduação, um buraco enorme, assim, umas 3 horas sem uma aula. Um dia eu passei na porta, estava o Carlos dando curso de álgebra linear computacional. Eu, na cara de pau, entrei, acho que era um curso misto da graduação e da pós. Sentei lá, ele não falou nada, e eu assisti acho que 1/3 do curso, assim, sem fazer oficialmente. E a primeira vez que eu vi no termo SVD, fui lá, e isso é talvez a principal ferramenta que eu tenho na minha vida hoje. Pesquisador. E nos últimos anos eu tive o privilégio de poder dar um curso de álgebra linear computacional, e é o filé mignon do curso, e tem muita influência da visão do Carlos nisso. Mas o que eu queria ressaltar aqui, eu acho que o impacto que você teve muito na minha vida como professor, eu sou um profissional híbrido, né? Eu fico um pouco falta de identidade transitando entre matemática e engenharia, mas a minha vida inteira de ensino foi sempre para pessoas que usam matemática. Engenheiros, cientistas da computação, não são pessoas que estão lá interessadas em matemática só pela beleza da matemática, que eu aprecio muito, mas no meu dia a dia de trabalho é muito mais pela praticidade do que pela forma. E é difícil, às vezes, quando a pessoa não tem essa inclinação natural de achar aquilo belo, interessante só pelo aspecto teórico,
você botar isso na cabeça principalmente de um aluno de primeiro, segundo período. Então, as metáforas do Carlos, eu acho que me inspiraram muito, me ajudaram muito a começar a entender matemática mais abstrata, mas eu tento levar isso para a minha aula. Então, eu lembro de coisas tipo, funcionais lineares são experimentos. Jorge. Aí é a verdade, norma isso é George. é o sindicato dos experimentos. Eu não sei da parte. Mas eu tento levar isso para a minha aula, criando as minhas próprias e copiando algumas do Tomei. É porque tem uma hora que George e Tomei começam a se misturar assim, no nosso imaginário. Então. Metade da graça de ensinar é receber comida na boca. Quer dizer, de aprender a receber comida na boca, tá certo? Você não reconhece a mordomia que foi ter certas inspirações, tá? Então, imagina, a gente com o Jorge, essas pessoas realmente explodiu na cabeça. Eu acho que o seu estilo, Carlos, inspira muita gente, não é só eu não. Eu fiquei na academia, mas tem vários colegas que não ficaram, que às vezes vocês barram para mim, pô, eu lembro da aula do Tomei lá, o limite aqui, essa função explode. Então, muito obrigado, foi uma honra ter tido a oportunidade não de fazer 6 cursos como a Débora, mas uns 3 ou 4 que eu fiz com você. Tem um impacto tremendo na minha vida e eu acho que um pouco indiretamente dos meus alunos. Obrigada. Maria, você pode... Eu juro que eu vou fazer um comentário extremamente breve, mas só porque eu não posso me furtar. Eu gostaria de poder falar que eu falo como aluno de graduação, mas eu não sou mais e mal tenho um mês de mestrado. Mas a gente falou muito, foi falado muito hoje sobre durante o ensino você anotar a prática e criar intuição. Eu acho que isso é muito importante. Eu não quero dizer que isso é menos importante, as pessoas fizeram parecer, mas eu quero dar coro à fala do Tomei de agora há pouco e à sua fala, perdão, não lembro o seu nome. Américo. Oi? Américo. Américo. De que há algo a ser dito da perspectiva dos alunos sobre a teoria e a importância da função do professor de matemática do ensino superior, mas também do básico, de guardião de uma tradição. Existe uma teoria milenar ali e ela é muito bonita, e eu gostaria de pensar que, da nossa perspectiva enquanto alunos, a gente gostaria de ter alguém nos apontando e falando, olha isso é bonito. Eu acho que esse papel não deve ser subestimado. E bola com você. Deixa eu só encerrar aqui, talvez, né? Acho que agora. Fred. Não, Fred. Eu fui colega de sala do Carlos por muitos anos e eu chegava mais cedo do que ele, né? Ah, é? Olha! Ah, é? Poxa, eu. Uma das coisas prazerosas do meu dia é o Carlos chegar e dizer assim, olha que coisa bacaninha que eu descobri ontem de noite. Isso, podia ser uma coisa que demonstrada, um negócio que preparado para a aula. Isso era sempre uma coisa bastante interessante. Foi um prazer enorme ter dividido aquela sala lá com você e com os colegas. Só para terminar, talvez, mencionou-se muito rapidamente, agora não lembro mais quem foi, falou sobre, temos que repensar também a avaliação dos nossos alunos, né? Enfim, novas tecnologias. Acho que o professor Eurico, enfim, só um comentário. A prova mais legal que eu fiz do Carlos Tomei, já não lembro qual era o curso, desculpa, porque foram muitos, né? Era, final do semestre, não tinha falado nada sobre avaliação, a gente sabia que ia ter alguma prova e tal, ele falou, tragam muitos papéis em branco, e trouxemos muitos papéis em branco, era uma turma até meio grande, e você falou, escrevam nestas folhas em branco tudo de legal que vocês aprenderam neste semestre. Vocês têm 2 horas e meia. Essa foi a prova. E eu achei muito interessante porque, enfim, né, ficamos 2 horas e meia alucinados, escrevendo coisas, cada um na sua ordem e tal. E aí várias pessoas, não sei, esqueceram uma parte e tal. E você falou, olhou aqueles papéis todos depois no final, assim, em cima da mesa, e falou, nenhum de vocês falou de tal parte. Que pena, né? Bom, fica para a próxima, tudo bem. Essa parte aqui já está boa. Essa é a avaliação do Carlos Tomei. Aliás, já que a gente está sendo profissional, os cursos do Jorge tinham essas provas que tinham 4, 5 perguntas, todo mundo achava assim incrivelmente difícil. O Jorge fazia questão de depois apresentar o gabarito, né? Que tinha 3 linhas. E se aquilo não foi uma lição de vida, tá certo? O curso de análise funcional do George até hoje é lembrado assim como sendo, acho que a grande pérola do departamento. Então. E para falar a verdade, assim, não, pelo menos na minha época, não sei agora para os alunos de graduação, de mestrado e tal,
As provas do George não eram difíceis, as provas do George eram justas. A gente aqui, enfim, né, às vezes estava um pouco abaixo da média e tal, mas você já sabia que você ia entregar 18 páginas escritas e ele ia entregar uma coisa em tech que tinha 2 pequenos parágrafos. Obrigada, professor. Bacana, então acho que podemos encerrar, assim, né, assuntos infinitos, mas temos que encerrar. Então vamos encerrar, pessoal, agradecendo ao Carlos por tudo isso. Veloso em certos momentos, Leila Vilela. Te mandou um beijo. Só vamos para o coquetel, então.